Boa noite, irmãos. Quero saudá-los em nome de Jesus e agradecer ao pastor Arival mais esse convite para estar aqui nessa segunda-feira, no Conexão com Deus, para compartilharmos a palavra de Deus. Muito obrigado pelas preciosas memórias lá do tempo de Recife, onde, de fato, nós começamos o nosso ministério pastoral, e onde Deus nos abençoou e deu as bases, para que a gente pudesse trilhar no caminho que o Senhor tinha para nós hoje. Queridos, hoje à noite eu queria falar a respeito de um dos lemas da Reforma, somente Cristo, a partir de Colossenses capítulo 2, do verso 8 até o verso 23. Eu farei a leitura à medida que a exposição prossegue. Mas deixe sua Bíblia aberta, por favor, em Colossenses capítulo 2, do verso 8 até o verso 23. Somente Cristo foi um dos slogans da Reforma Protestante, um dos aforismos ou axiomas que foram usados pelos reformadores para definir aquilo que eles acreditavam. E esse lema, esse slogan, o motto, somente Cristo, ou no latim, solus Christus, ele queria dizer que, para os reformadores, havia somente um único mediador entre Deus e os homens, que era Jesus Cristo. Maria não era medianeira, os santos não eram mediadores, e a igreja também não era medianeira, conforme a teologia da Idade Média havia ensinado. Apenas Jesus Cristo, por conta do seu sacrifício, por conta da sua obra e da sua pessoa divina e humana, somente ele preenche as qualificações e os requisitos necessários para redimir a humanidade e ser o mediador entre o povo de Deus e o seu Redentor. E esse tem sido o lema que tem caracterizado a reforma através da história. Nós estamos comemorando 500 anos e esse lema continua tão atual hoje como foi há 500 anos atrás, quando a voz de Lutero e a voz de outros reformadores se ergueu no ambiente católico medieval da Europa de então. E eu acredito que, num certo sentido, até mais, hoje é necessário que esse lema ele seja enfatizado e relembrado pela grande quantidade de falsos evangelhos ou de doutrinas que têm sido acrescentadas ao Evangelho e que, de alguma forma, militam contra essa ideia da exclusividade de Cristo na salvação. Eu quero falar disso a partir da situação que Paulo encontra na igreja de Colossos e que ele responde exatamente com a suficiência de Cristo. Deixe-me dar primeiro aqui um pouquinho de introdução à situação, para que nós possamos entender direitinho o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa passagem que eu indiquei. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos, mas quem fundou o conhecia. Provavelmente era um filho na fé, chamado Epáfras. Paulo estava preso em Roma, recebe uma visita de Epáfras, trazendo notícias da igreja de Colossos, alguns pedidos de orientação e um grito de socorro. A cidade de Colossos, particularmente a igreja que havia sido fundada por Epáfras, sob a orientação de Paulo, estava sendo infiltrada por uma série de pregadores que diziam ter uma doutrina nova que havia sido revelada a eles, doutrina essa que era essencial para a salvação e que nem os apóstolos tinham conhecimento. E essa pregação desses mestres era uma combinação de gnosticismo, judaísmo, misticismo e ascetismo. Eu vou explicar cada uma dessas palavras logo em seguida. Em geral, esses mestres, eles queriam que os crentes se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Não é que eles estavam negando que o caminho era através da fé de Jesus Cristo. O que eles diziam era que era Cristo mais alguma coisa. No caso, guardar a lei de Moisés, particularmente os 3 marcadores de identidade cultural dos judeus, que era a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário dos judeus. Eles também queriam que os cristãos se iniciassem nos mistérios gnósticos. Eles diziam que tinham
um conhecimento, a palavra conhecimento em grego é gnose, daí o nome gnosticismo. Eles tinham uma gnose, um conhecimento que havia sido revelado a eles por Deus e que consistia no entendimento do mundo que não havia sido dado aos apóstolos. Ou seja, que entre a humanidade e Deus havia o que eles chamavam de a plenitude, no grego o pleroma, que era o espaço entre a humanidade e Deus, e espaço esse que era preenchido pelos principados e potestades, ou os rudimentos, os elementos mais básicos desse mundo, que eram espíritos ou anjos que habitavam nas esferas celestiais e que eram mediadores entre Deus e os homens. E que, para que nós chegássemos até Deus, nós precisaríamos, então, obter o favor desses espíritos elementares que formavam a estrutura mais básica do universo. Não bastava, então, Cristo, como o apóstolo Paulo havia pregado, eles tinham que também abraçar essa gnose e elevar a alma através de exercícios ascéticos, de uma disciplina rigorosa contra o corpo, libertando a alma da prisão do corpo para que se elevasse e chegasse até a presença de Deus, passando através da plenitude ou do pleroma. Então, eles insistiam também na abstinência de determinados alimentos, na abstinência de algumas necessidades, como sono, descanso e outras que são básicas para a humanidade, com o objetivo de quebrar a prisão que é o corpo, para libertar a alma. Eles, então, viam esses anjos como mediadores até Deus, dominando o pleroma, e também eles eram muito influenciados pelo neoplatonismo. Era uma filosofia que dominava o mundo da época e que tinha origem nas ideias de Platão, basicamente aquela ideia de que a realidade está dividida em dois andares. No andar de cima você tem o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo da perfeição, e no andar de baixo você tem um mundo material que é um reflexo do mundo ideal, do mundo das ideias. Portanto, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que você pode tocar, isso é inferior. E o que vale mesmo é aquilo que é espiritual. Então, estes eram os elementos que combinavam a pregação desses mestres. É um balaio de gato tão grande que só apareceu na cidade de Colossos. Não temos mais nenhum sinal desse sincretismo em outras cidades onde também havia igrejas cristãs. A região da Galácia tinha problemas, mas era só com legalismo. As igrejas da Ásia, a quem Cristo mandou João escrever aquelas cartas, tinham problemas também, mas era mais com relação ao mundanismo, à libertinagem, à doutrina de Balaão, dos nicolaítas, que eram ideias muito bem definidas, mas apenas em Colossos aparece essa coisa estranha que os estudiosos resolveram chamar de a heresia de Colossos, exatamente pelo seu caráter único. Ela misturava essas quatro coisas e se consistia num apelo muito grande para os cristãos. O que esses mestres queriam é que os cristãos, então, começassem a seguir aquele ensinamento e eles, então, se tornassem judaizados, né? Aplicassem-se as marcas do judaísmo, praticassem todo aquele ascetismo e adotassem aquela ideia da gnose. A resposta de Paulo a esse ensino é a suficiência de Cristo na salvação e na santificação. E esse é o tema central da carta que ele escreve aqui, destinada a Colossos, em resposta à demanda do seu amigo Epáfras. Paulo não podia estar em Colossos, porque ele estava preso, mas ele escreve essa carta com o objetivo de ser lida lá na igreja como uma resposta às demandas e reivindicações daqueles mestres. E o ponto central de Paulo é que os cristãos não precisavam de nenhuma daquelas coisas, porque em Cristo Jesus eles já estavam completos, eles já eram perfeitos, eles já estavam aperfeiçoados, eles já tinham obtido a redenção, o propósito da lei já havia se cumprido neles, e em Cristo Jesus eles receberiam a força necessária para enfrentar os desejos da carne e não aquela ascese ou asceticismo que era desenvolvido ou pregado por aqueles mestres.
Por isso, a carta aos Colossenses, particularmente no que ela ensina sobre Cristo, aqui no capítulo 2, ela é tão importante, foi tão importante na Reforma, e ela é tão importante para os nossos dias, porque este ensino da suficiência de Cristo, ele continua sendo essencial, porque o gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o ascetismo continuam vivos e ativos no meio dos evangélicos, muito mais do que a gente pensa, e eu vou querer mostrar isso a vocês nessa noite. E a resposta da Bíblia é exatamente a mesma, Cristo como sendo tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos ver como Paulo responde a esses 4 aspectos da pregação daqueles mestres. O primeiro deles, o primeiro aspecto é o gnosticismo. Paulo fala dele aqui do verso 8 ao verso 10 do capítulo 2. Leamos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Paulo diz aqui 4 coisas a respeito do elemento gnóstico daquele ensino. Primeiro, que era uma filosofia, está aí no verso 8, cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia. Particularmente, como eu já mencionei, era uma filosofia de corte neoplatonista, que influenciava a dualidade entre espírito e matéria, e era o tipo de pensamento que permeava a cultura greco-romana daquela época. Paulo diz, cuidado que esse pessoal não venha enganar vocês com essa filosofia. Não é que Paulo seja contra a filosofia, mas ele é contra filosofias que são, na sua essência, anticristãs ou anti a revelação de Deus, como no caso era o neoplatonismo, porque fazia uma distinção entre espírito e matéria que não é bíblico. O Deus do espírito é o mesmo Deus da matéria, e para Deus o espírito e a matéria são igualmente importantes, tanto é que Cristo morreu na cruz para salvar o meu espírito, mas ressuscitou fisicamente para redimir o meu corpo. Ele nos fez uma unidade, nós não devemos separar essas coisas como o dualismo platonista fazia. Então, cuidado com qualquer filosofia que venha contra aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de nós mesmos e da realidade. Em seguida, ele acrescenta, não só filosofia, mas vãs sutilezas. As sutilezas aqui são as sutilezas da argumentação, que eram muito usadas pelos sofistas, pelos filósofos e por aqueles outros mestres que queriam enganar as pessoas. Era muito comum, nessa época, nas praças públicas, os sofistas, que o nome já está dizendo, eram pessoas que eram muito hábeis no emprego da retórica, da lógica e da argumentação. Eles iam para as praças e, com toda a sutileza da argumentação, eles convenciam as multidões a respeito das suas ideias. Os sofistas eram uma espécie de filósofos ambulantes que iam de praça em praça, de cidade em cidade, vendendo o seu peixe, e depois de falar, eles passavam o chapéu, não 23 milhões, mas eles passavam o chapéu para recolher alguma oferta, foi mal, Arival, e recolher alguma oferta para poder sobreviver. Então, os sofistas eram muito hábeis na argumentação. Eles usavam de sutilezas da retórica e eram impressionantes e bastante convincentes, Paulo está consciente do perigo que as vãs sutilezas usadas como argumentação contra as coisas de Deus, Paulo está consciente do poder delas e do perigo delas, por isso ele diz, cuidado, que ninguém engane vocês, usando de argumentos filosóficos e das sutilezas da argumentação para enredar você. É isso que a palavra enredar significa, prender a sua mente com argumentos. Enredar era o verbo que era usado para quando o caçador preparava uma rede para apanhar pássaros. Então, quando ele diz, cuidado que ninguém venha enredar vocês com filosofias e vãs sutilezas, dizendo, cuidado que ninguém apanhe você numa armadilha mental, e você fique preso, você fique sem saída, você fique sem entender ou ter uma resposta para esse tipo de argumentação que é colocado aí. Terceira coisa que Paulo diz ainda no verso 8, cuidado com a filosofia deles, vãs sutilezas, conforme a tradição
dos homens. Nós podemos entender isso de duas maneiras. A tradição dos homens aqui se refere à filosofia e vãs sutilezas, que por mais interessantes e criativas que pareçam, não procedem de Deus, mas é simplesmente fruto da criatividade da mente caída. Daí, tradição dos homens. Ou você pode usar o termo como ele é usado no Novo Testamento, para se referir à tradição oral dos judeus, que Paulo iguala a vã sutileza e filosofia pagã, porque, de fato, a tradição oral dos judeus era um exercício de criatividade, a lógica rabínica. Eu espero que um dia, né, vocês tenham a oportunidade de ler os escritos rabinos, como o Mishnah, o Talmud, o Midrash, que datam do 3º e 4º século, e vejam um pouquinho a argumentação rabínica para provar determinados pontos no Antigo Testamento. É um arrazoado de raciocínios tão falaciosos que parecem essas vãs sutilezas. Então, eu acho que Paulo aqui está se referindo exatamente à tradição oral dos judeus, conforme era usada pelos rabinos, que ele iguala a esse tipo de sutileza usados pelos filósofos para enganar as pessoas. Como eu disse, essa mensagem, essa heresia, ela era uma combinação de judaísmo com a mentalidade pagã, né? Então, não é sem razão que ele menciona aqui essa tradição dos homens. E a última coisa que ele diz a respeito dessa veia gnóstica é conforme os rudimentos do mundo. A expressão rudimentos do mundo só aparece aqui na carta aos Gálatas. E ela é uma expressão que a gente encontra nos escritos gregos fora da Bíblia. Os rudimentos do mundo se referem aos elementos fundamentais que compõem o universo. E dentro da religião gnóstica se refere aos espíritos que habitam nesses elementos. Os espíritos que estão na água, no ar, no fogo, na matéria, e são como se fossem anjos que dominam essas esferas até que nós cheguemos ao conhecimento de Deus. Então, ao citar aqui rudimentos do mundo, Paulo demonstra que ele tem conhecimento do pensamento gnóstico que já estava se formando no 1º século. Na verdade, esse gnosticismo ele só vai se organizar como religião no século II. Em 1950 e poucos, foi descoberto no Egito, numa cidade chamada Nag Hammadi, uma coleção completa de escritos gnósticos datando do século II e III, onde essa religião já aparece plenamente desenvolvida. E o gnosticismo foi a grande heresia cristã, a primeira grande heresia cristã. Não fora Deus ter levantado homens como Ireneu, Tertuliano, chamados pais apologetas, que lutaram contra o gnosticismo, todos nós seríamos gnósticos hoje. Mas foi graças ao trabalho deles que se demonstrou a falácia do gnosticismo e, mais ou menos no século III e IV, a Igreja declarou o gnosticismo como sendo erro, como sendo heresia perniciosa, e o gnosticismo como que desapareceu oficialmente da vida da Igreja, mas não de fato e de verdade. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, com esse tipo de coisa. E qual a resposta que Paulo dá para esse tipo de argumentação? No verso 9, veja que ele terminou o verso 8 dizendo que essas pessoas falam conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí ele diz, aqui vem a resposta, ele diz 3 coisas a respeito de Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Resposta de Paulo. Primeira resposta, nele, em Cristo, habita corporalmente todo o pleroma, é a mesma palavra que os gnósticos usavam, habita plenamente toda a plenitude, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que na pessoa de Jesus Cristo, Deus habita de forma plena. Aquela plenitude mencionada pelos gnósticos, o espaço, ou o tempo, ou a realidade que nos separa até Deus, ela se encontra contida na pessoa de Jesus Cristo, porque o próprio Deus habita em Jesus Cristo em plenitude. Então, eu não preciso ir atrás de filosofias e ideias que me prometem uma plenitude, porque no meu Salvador, Deus, que é a realidade maior e última de todas as coisas, já habita plenamente.
Paulo está respondendo conscientemente com vocabulário gnóstico às reivindicações daqueles mestres. E aqui ele introduz uma palavrinha, habita corporalmente. E essa palavra aqui faz todo sentido, porque na filosofia neoplatônica, o corpo era inferior à alma. E ao dizer que em Cristo Deus habita plenamente, Paulo está redimindo o corpo, está dando ao corpo uma dignidade, a ponto de que o próprio Deus habita num corpo humano plenamente. E esse é Jesus Cristo. Só nessa frase ele acaba com o neoplatonismo e com a ideia gnóstica de plenitude, dizendo, em Cristo Jesus nós temos, na verdade, a fusão, não é, ou a combinação da glória e da graça e da dignidade da humanidade plena, física, num corpo, e de toda a plenitude de Deus habitando num só ser, numa mesma pessoa, que é Jesus de Nazaré. Segunda coisa que ele diz, está no verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Vocês não precisam de alguém chegar para vocês e dizer assim, se você não fizer isso, se você não se circuncidar, se você não adorar os anjos, se você não se você não se privar de determinados alimentos, você nunca vai alcançar aquela perfeição que Deus planejou para você. Não, diz o apóstolo Paulo, nele estáis aperfeiçoados. Estáis aperfeiçoados. Ou seja, diante de Deus, você já foi perdoado, recebido, adotado como filho e glorificado. Deus olha para você em Cristo Jesus e você é perfeito diante de Deus. Não há absolutamente nada mais que você possa fazer nesse mundo para que você se torne 1 grama, 1 centímetro, 1 milímetro ou qualquer outra medida mais perfeito diante de Deus do que você já é agora em Cristo Jesus. É claro que essa perfeição, ela está sendo trabalhada na prática diante de nós, mas da perspectiva de Deus, veja como Paulo diz, já estáis aperfeiçoados. Em Cristo você já tem tudo o que você precisa para ser perfeito, você não precisa de absolutamente mais nada. Terceiro argumento de Paulo, ainda no final do verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. A expressão principado e potestade significa simplesmente os anjos, dependendo do contexto, os anjos bons ou os anjos maus. Aqui os dois, né? Os anjos em geral. Jesus Cristo é o cabeça da raça angélica. Por que é que eu vou adorar anjo? Por que é que eu vou seguir anjos, tentar obter o favor de anjos, se eu conheço aquele que é o cabeça dos principados e potestades? Eis a resposta de Paulo para as demandas do gnosticismo. Eu já sou perfeito em Cristo, nele existe toda a plenitude de Deus, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Eu não preciso dessa heresia, eu não preciso desse ensino, eu não preciso dessa gnose. Em Cristo eu estou completo, em Cristo Deus proveu tudo o que é necessário para a minha salvação e para a minha redenção. E vem o segundo elemento agora, que é o legalismo. Paulo gasta mais tempo com ele, está do verso 11 até o verso 17. Vamos ler. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui Paulo está respondendo ao elemento legalista daquela heresia. E o que é que aquela heresia queria? O que é que aqueles mestres demandavam? Nós já dissemos, eles queriam que os crentes se circuncidassem, porque só Cristo não era suficiente. Eles precisavam da circuncisão, eles precisavam guardar aquela dieta religiosa que estava prescrita na lei de Moisés, tipo assim, não pode comer sangue, não pode comer porco, não pode comer esse tipo de animal, não pode comer aquele outro tipo de animal, e eles tinham que guardar as datas sagradas do calendário judeu, as 3 festas,
Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e também dias de lua nova, e também os sábados. Isso tudo, então, eram os marcadores religiosos de identidade judaica. Se você perguntasse a alguém no século I o que é um judeu, então a resposta seria: um judeu é aquele que não faz nada no sábado, não come carne de porco, e quando o filho nasce, corta, né? Corta. Então, é isso. Era isso, as três coisas que todo mundo sabia do judeu naquela época. E, de fato, essas três coisas se tornaram o que se chama os marcadores de identidade cultural e religiosa dos judeus. Pois bem, esses mestres queriam que os cristãos aplicassem a si aquilo ali. Talvez argumentando assim: o Messias era judeu. As Escrituras, elas são judaicas. As promessas foram feitas a um judeu, Abraão. O templo foi construído por um judeu chamado Salomão. Os sacrifícios foram feitos por sacerdotes que eram todos judeus. Então, você não pode tirar o elemento judaico de dentro do cristianismo, ele tem que estar presente. Talvez a argumentação fosse mais ou menos nesse tipo, não é? Olha a resposta do apóstolo Paulo a partir do verso 11, né? Na verdade, são 2 pontos que se subdividem. Vamos tentar seguir aqui o raciocínio. O primeiro ponto de Paulo aqui é que aqueles cristãos, eles não precisavam se circuncidar, porque a conversão a Cristo equivale e, na verdade, é superior à circuncisão. Veja aí o capítulo 2, verso 11. Nele também, o também é porque ele tinha dito antes que em Cristo eles estavam aperfeiçoados, né? Está vendo aí no verso 10? Nele também estáis aperfeiçoados. E no verso 11, nele também, ele está continuando a argumentação, nele também fostes circuncidados. Vocês já foram circuncidados em Cristo. Então, vocês não precisam de circuncisão. Já foram circuncidados. Aí ele explica. Não por intermédio de mãos. O que é que isso, como é que, né? A resposta que a gente dá para essa expressão aqui, que Paulo está dizendo, vocês já foram circuncidados, mas não por intermédio de mãos, é que talvez, não é, há uma tradição que diz que os rabinos, eles deixavam crescer a unha do polegar e afiavam dos 2 lados. Então, quando o menino era levado para circuncidar, né, voava fora. Então, daí essa expressão, vocês não foram circuncidados por meio de mãos, está se referindo à circuncisão efetuada pelos rabinos, como marca do povo da aliança do Antigo Testamento. Não, Paulo diz no verso 11, mas vocês foram circuncidados no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão rabínica era o despojamento da carne do prepúcio, que é o membro masculino. Mas aquilo representava uma outra circuncisão que era superior, que era a remoção da carne pecaminosa do meu coração, que Paulo chama a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão no Antigo Testamento, ela era uma analogia, ela era um símbolo da conversão, que quando a pessoa se converte, o poder do pecado é quebrado em sua vida, uma nova natureza é implantada nele, ou na expressão de Paulo, ele é circuncidado no seu coração. E já no Antigo Testamento, o que é que os profetas diziam? Circuncidai os vossos corações e não a vossa carne. Lembra desse apelo? Na verdade, foi Moisés que fez. Ele disse mesmo, circuncidem o coração de vocês e não a carne, porque é apenas uma figura externa. Então, Paulo diz, vocês não precisam de circuncisão, porque vocês já foram circuncisados, e o batismo é um símbolo disso. Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui você vê que o apóstolo Paulo equivale o batismo cristão à circuncisão do Antigo Testamento.
E essa é a base pela qual nós incluímos os nossos filhos na aliança, não é? Porque na antiga aliança, quando o batismo era o símbolo, as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Se o batismo de Cristo é o correspondente, então nós também incluímos as nossas crianças no batismo. Isso é pelos irmãos que estão aqui, que às vezes perguntam por que a gente é católico quando batiza os nossos filhos, não é? Presbiteriano não é católico manso, pode ter certeza. A gente não batiza os filhos pela mesma razão que a Igreja Católica batiza, é outra coisa completamente diferente. Nosso argumento é esse aqui, é a analogia da circuncisão do Antigo Testamento com o batismo de Cristo. Mas isso depois Arival explica numa outra reunião, direitinho aí para vocês, tá bom? Então vocês não precisam se circuncidar, diz o apóstolo Paulo, porque vocês já foram circuncidados no coração e receberam a expressão disso que é o batismo de Cristo. Segunda coisa, em Cristo nós temos vida e libertação da condenação da lei. Vocês não têm que guardar esses elementos prescritos da lei. Veja aí, verso 13 e 14, quando ele diz aqui 4 coisas. Ele está continuando e diz, primeiro, em Cristo nós temos vida e perdão de pecados. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Paulo diz, continuando na argumentação dele, de que eles não precisam cumprir a lei de Moisés para serem salvos, porque em Cristo Jesus a lei já se cumpriu nele plenamente. Ele já explicou a questão da circuncisão. Aqui no verso 13 ele diz o seguinte, a maior prova de que vocês não precisam da lei para serem salvos, é que quando vocês estavam mortos nas transgressões de vocês, pela incircuncisão da vossa carne, vocês nem eram circuncidados, vocês eram pagãos, Deus deu vida a vocês mediante Jesus Cristo, quando vocês nem judeus eram. Não é isso? Perdoando todos os vossos pecados. Vocês estavam mortos em ofensas, vocês eram pagãos, inimigos de Deus, mortos nas transgressões de vocês. Vocês não tinham nada com a aliança, não eram filhos de Abraão, não eram herdeiros da promessa. Vocês não sabiam da esperança do Messias, não tinham a expectativa do Cristo. Mas assim mesmo, quando vocês ouviram a pregação do Evangelho, através de Epáfras, quando esteve aí, quando pregou a vocês, vocês creram, e quando vocês creram, vocês receberam vida, e Deus perdoou todos os pecados. Então é claro que vocês não precisam se circuncidar e guardar os preceitos da lei para serem salvos, porque em Cristo vocês já receberam tudo isso que esses falsos mestres estão dizendo que vocês precisam. Vocês já receberam vida e vocês já foram perdoados. Segundo, em Cristo nós estamos livres da condenação da lei, verso 14. Olha só, que passagem. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é esse escrito de dívida que Paulo diz aqui, e que era contra nós e que nos era prejudicial, e que constava de ordenanças? É óbvio que ele está falando da lei, é óbvio que ele está falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um escrito de dívida que é prejudicial para nós, nos é contrário. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não mentirás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Diga que isso não é contra você. É um escrito de dívida que é contra você, porque você quebrou tudo isso. O que Deus fez? Deus pegou esse escrito de dívida e encravou na cruz de Cristo, juntamente com Ele, e removeu inteiramente todas as acusações que Ele tinha contra nós. Então, a lei não me condena, porque as acusações já foram retiradas. Foi removido inteiramente, a expressão que ele usa aqui, removeu inteiramente, encravou na cruz, ou seja, os mesmos pregos que atravessaram a mão de Jesus, foram os mesmos pregos que atravessaram o escrito de dívida que era contra mim, e está lá preso.
escrito em vermelho no sangue de Cristo, pago. Pago. Então, não há mais, Deus, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que é que eu preciso da lei para ser salvo? O escrito de dívida já foi removido, foi encravado na cruz e, portanto, completamente satisfeito. Próximo argumento. O triunfo contra Satanás, no verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui no Novo Testamento nós temos uma indicação que nem sempre as pessoas se percebem. Mas quando Deus deu a lei a Moisés, lá no alto do Monte Sinai, Ele não deu diretamente a Moisés. Havia anjos que receberam a lei de Deus e passaram para Moisés. Você vê isso, por exemplo, em Atos 7, quando Estevão diz aos judeus: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não guardaram. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala de que os anjos estavam no Sinai e que eles foram mediadores da lei. Por que Paulo aqui lembra essa associação? É porque, enquanto que a lei foi dada à nação de Israel através dos anjos e através de um mediador humano, o evangelho da salvação foi entregue diretamente por Deus mediante seu Filho. Por isso o evangelho é superior. E agora os gnósticos, esses falsos mestres, estavam querendo exaltar os anjos. E Paulo aqui diz que a vitória de Cristo na cruz é uma vitória sobre os anjos, só que no caso aqui são os anjos maus. Despojando os principados e potestades, são os anjos, só que no contexto aqui são os anjos maus, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A figura que Paulo está usando aqui, agora você já vê a relação daqui dos principados e potestades com a lei, né? Porque a gente pode perguntar, o que o verso 15 tem a ver com os outros que está falando da lei? A resposta é essa, porque tinha conexão entre os principados e potestades e a lei. E Paulo diz que Cristo não somente ele triunfa da lei, mas ele triunfa dos principados e potestades. Só que ao falar isso, ele usa aqui uma figura que era muito comum naquela época, que era do triunfo romano. O general que chegava na sua aldeia vitorioso, depois de ter despojado os seus inimigos vencidos. Despojar significava arrancar a armadura e tirar as armas do soldado derrotado. Tanto é que, se você tem uma NVI, aí, uma Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, em vez de despojando os principados, ele já deve trazer desarmando, ou tendo desarmado os principados e potestades, que é isso o significado. Cristo desarmou os principados e potestades, tirou as armas de Satanás e dos demônios, quando triunfou na cruz. Sabe aquele plástico que o pessoal coloca assim atrás do carro, escrito, está amarrado? Já viram? Teologia perfeita, está amarrada há 2000 anos. Na cruz, Cristo desarmou os principados e potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Então, quando o general entrava na sua cidade vitorioso, trazendo as armas dos vencidos, os vencidos vinham atrás, todos amarrados na carruagem, né? Então, entrava lá o general, né, na carruagem, e todo, né, o pessoal, né, aplaudindo e apupando e dizendo palavras bonitas, saudando, e atrás vinham os prisioneiros vencidos, desarmados, né? Tudo cabisbaixo, e o pessoal da aldeia dando insultos e jogando coisa ruim em cima dele, ovo podre, gato morto, camisa do Corinthians, essas coisas todas, né? Jogando lá no pessoal. Era um absurdo, né? Uma vergonha terrível, né? Que eles expõem. Você é corintiano, Arival? Não, né? Não, se for, perdão, eu vou mudar a camisa agora, não. Está aí, ó, verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É como se Paulo dissesse, por que é que eu vou guardar um sistema de lei que foi dado por intermédio de anjos, quando o meu Salvador na cruz triunfou sobre eles e os expôs ao desprezo?
quando o meu Salvador na cruz já cumpriu os regulamentos da lei? Se eu nele já estou circuncidado, eu não preciso de mais nada da lei para ser salvo, porque em Cristo Jesus eu estou completo. E agora 16 a 17, a conclusão do que Paulo está dizendo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A advertência do verso 16 é: ninguém julgue vocês por conta dessas coisas que a lei manda. Ele está falando de comida e bebida, que é a dieta religiosa, não é? Dia de festa, lua nova ou sábado, que era o calendário. Ele já tinha falado da circuncisão, agora ele está falando da dieta e do calendário. Ele diz: ninguém julgue vocês por conta disso. Ninguém se faça de árbitro contra vocês. Ele vai dizer isso mais adiante. Ou seja, ninguém condene vocês porque vocês não guardam isso. E sabe por que ninguém deve condenar vocês? Por que vocês não guardam isso? Porque estas coisas eram sombra. Veja que figura bonita está aqui. Veja que figura bonita. Eu estou aqui. Atrás de mim, imagina, há um holofote, uma luz forte. E o pastor Arival se aproxima de mim por detrás. Eu não estou vendo ele. Não sei nem quem é. Mas qual é a primeira coisa que eu vou ver de Arival? A sombra. Então, vai chegando a sombra aqui. Eu não estou vendo o corpo que está projetando a sombra, mas eu estou vendo a sombra projetada pelo corpo. E eu estou vendo. Eu já posso discernir algumas coisas. Dá para ver que é homem, dá para ver que não é muito gordo, né? Dá para ver que, né, tem muito cabelo, dá para ver todas essas coisas assim, mais ou menos pela sombra você dá, mas você não consegue uma nitidez, não é? Agora o corpo, ele passa por mim e ele fica em frente de mim. Aí eu olho e eu discerno as feições, eu vejo Arival face a face. Aquele corpo que projetava a sombra, ele agora está diante de mim, e portanto eu não preciso mais da sombra. A lei, os sábados, as festas, eram sombras do corpo de Cristo. Cristo vem andando no Antigo Testamento, e ele projeta uma sombra, era isso que eles viam, a sombra do corpo de Cristo caminhando. Agora que Cristo chegou, eu não preciso mais da sombra. Por isso que eu não preciso do calendário judaico, eu não preciso da dieta religiosa dos judeus, por isso que eu não preciso de nada mais do judaísmo, porque era sombra do corpo de Cristo que já veio. Ninguém julgue vocês por conta disso. E às vezes o cristão pergunta: por que a gente não guarda o sábado e guarda o domingo? Ué, não tem Colossenses na sua Bíblia não, irmão? Sábado era sombra, ele era um tipo de Cristo que ressuscitou no primeiro dia da semana, mostrando claramente qual era a intenção de Deus quando nos deu o quarto mandamento, que nós guardássemos o primeiro dia, porque o outro é sombra do corpo, o corpo já veio e já ressuscitou. Então eu vou celebrar o corpo e não mais a sombra. Eu celebro o corpo, não a sombra. Não a sombra. Então, ninguém vos julgue por conta disso. Bom, está aqui. Agora vamos para o terceiro elemento, eu estou correndo aqui para terminar no tempo. Primeiro eu falei do gnosticismo, a resposta é Cristo. Depois veio o legalismo, e a resposta é a mesma, Cristo. Nele já cumprimos tudo que Deus exige de nós. Agora vem o misticismo, versos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui Paulo está se referindo a uma das reivindicações daqueles falsos mestres, que era o que no verso 18, Paulo chama de culto aos anjos. Está vendo aí, no verso 18? Ninguém chegue para vocês pretextando humildade e culto aos anjos. Tipo assim, os anjos aqui são os rudimentos do mundo, são aqueles espíritos
que habitam os elementos naturais e que os gnósticos diziam que povoavam todo o pleroma, a plenitude, até chegar à presença de Deus. Era preciso cultuá-los, era preciso entrar em contato com eles, era preciso obter o favor deles. E qual era o argumento que eles usavam para dizer isso? Porque um crente lá de Colossos podia dizer, ué, meu irmão, que coisa interessante, mas quem ensinou isso? Paulo ensinou isso? Não, Paulo não ensinou, não. Jesus ensinou isso, que nós temos que cultuar os anjos para poder chegar até Deus? Não, Jesus não ensinou isso, não. Mas como é que você sabe disso, então? Não, irmão, eu tinha uma visão. Você pensa que sou eu que estou inventando isso? Não, mas não, está aqui, ó. Baseando-se em... Agora você já sabe de onde vêm as heresias, não é? Dê uma olhada na história da igreja. Toda grande heresia e falsa religião começou com alguém tendo uma visão. Século IV e V, um pastor árabe entrou numa caverna e disse que o anjo apareceu para ele, trazendo a última revelação de Deus. Ele não sabia nem ler nem escrever, mas ele decorou as visões. E aí passou para um amigo que começou a escrever. Esse pastor de cabras era Mohammed, e o livro que foi escrito com suas visões é o Alcorão. Ele entrou numa caverna e teve uma visão. E ele continuou voltando para a caverna, e lá se encontrava com um anjo que dava para as ideias que constituem o ponto fundamental do islamismo. Não faz muito tempo atrás, uns homens começaram a dizer... Os pregadores, na verdade, Miller começou a dizer que Cristo haveria de voltar. Ele calculou a data da vinda de Cristo. E aí ele marcou a data da vinda de Cristo para um determinado ano, há 2 séculos atrás, 1800 e pouco, se não me engano. E todo mundo esperou, Cristo não veio naquele dia, ele achou que tinha calculado errado e fez para o ano seguinte, todo mundo esperando, e Cristo também não voltou. Miller foi honesto o suficiente para dizer... eu errei nos meus cálculos. E ele parou com aquilo. Mas alguns discípulos dele, inclusive uma moça que mais tarde veio se chamar Ellen White, ela disse, não, mas espera aí, ele está certo. Ele está certo. E baseou-se na visão de um homem chamado Iran Edson, que disse que eu vi Cristo entrando no santuário celeste para fazer juízo investigativo pelos nossos pecados. Então você agora sabe a origem da teoria do juiz investigativo no adventismo, de onde vem. Não faz muito tempo, lá na Colômbia, um determinado cidadão chamado César Castellano apareceu para o mundo dizendo que ele teve uma visão em que Jesus Cristo apareceu para ele, dizendo que a igreja tinha errado até o dia de hoje, com relação ao método de discipulado, porque ele, Jesus, sempre pretendeu que fosse de 12 em 12. E durante 2000 anos a igreja andou errada. E então César Castellano, depois de ter essa visão de Jesus Cristo, ele então começou o movimento G12, que é baseado numa visão de César Castellano. Há cerca de 200 anos atrás, um rapaz chamado Joseph Smith, depois de ter frequentado várias igrejas, ele achou que todas estavam erradas. Uma noite ele estava dormindo, acorda com um anjo pairando ao lado da sua cama. Quem é você? Eu sou o anjo Moroni. E eis que eu trago para você a localização de umas placas de ouro escritas em egípcio antigo, onde estão a revelação de Deus para os santos dos últimos dias. E então Joseph Smith vai onde o anjo indica, acha as placas de ouro, faz a tradução do egípcio antigo, e eis o livro de Mórmon, e surge o mormonismo. Praticamente não tem nenhum movimento ou religião nos dias de hoje que não tenha na sua origem alguém dizendo assim, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus me apareceu e Deus me revelou. A Igreja Apostólica Jesus à Luz do Mundo, no México, que tem 2 milhões de membros, foi fundada por Felipe González, que diz que um anjo apareceu para ele e disse que ele era João Batista, e que ele tinha que começar o ministério apostólico no México. Ele se declarou apóstolo e começou essa igreja apostólica que tem 2 milhões. Vocês querem que eu continue? Porque tem umas 10 ou 20 mais histórias dessas para contar para vocês. Tudo é aqui, ó. Está tudo aqui. Visão, né?
baseando-se em visões. Vamos adorar os anjos, mas qual é a sua base para a gente fazer isso? Não, eu tive uma visão. Paulo diz: ninguém se faça juiz contra vocês, pretextando humildade. Olha, eu sou humilde, sou tão santo que Deus me deu uma visão. Né? Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, arrogante, sem motivo algum na sua mente carnal. Ele não tem uma mente espiritual, ele tem uma mente carnal. Por que é uma mente carnal? Porque isso aqui não vem de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra aquilo que Ele já nos revelou. Por isso que os reformadores disseram: sola Escritura. Se não está na Bíblia, meu irmão, guarda essa visão para você. Conta como um sonho. Em vez de dizer que é coisa de Deus, guarda para você, entre você e Deus. A igreja seguia pela palavra escrita de Deus, a revelação final e última de Deus, e não pela visão, sonho e devaneios de pessoas que aparecem, aventureiros que aparecem, muitos deles, dizendo esse tipo de coisa que não tem a menor fundamentação. Paulo diz a respeito deles, verso 19, eles não retêm a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, mais uma vez, qual é a resposta para o misticismo daqueles homens? Misticismo é aquela religiosidade meio que misteriosa, né, que envolve emoções, visões e tudo. Qual é a resposta de Paulo? Não. A igreja está ligada ao cabeça, e é do cabeça que é Cristo que ela deriva o seu crescimento como um corpo bem ligado e juntado, e onde todas as juntas contribuem, mas não desse tipo de coisa. Último ponto, do verso 20 até o verso 23, Paulo trata do ascetismo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqueles mestres diziam, na sua pregação, que os cristãos tinham que se abster de uma série de coisas lícitas. Não toque nisso, não manuseie isso, não prove aquilo outro, porque é pecado. E tem mais o seguinte: se você quiser vencer a carne, você tem que fazer um monte de regras, um monte de regrinhas assim, não pode tocar nisso, não pode mexer naquilo e tudo mais. Eles não estão completamente errados, mas o problema aqui é a motivação deles. Eles diziam que o homem tinha habilidade e capacidade para, através do exercício da disciplina, ou do exercício do domínio próprio contra si, controlar as paixões mundanas. Olha a resposta de Paulo. Ele diz assim, verso 20: vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, para esse tipo de religião básica e rudimentar que esses homens estão pregando aí. Vocês já morreram com Cristo, morreram para o pecado, morreram para o domínio da iniquidade no coração de vocês. Então, por que vocês tentam se santificar, seguindo essas regrinhas do tipo, verso 21, não manuseie, não prove e não toque naquilo outro? Essas coisas, verso 22, elas são preceitos e doutrinas de homens. Onde é que na Bíblia está dizendo que nós vencemos o pecado que está no nosso coração? Pela guarda de regras, pela nossa própria vontade e força. Essas são doutrinas humanas. Paulo diz no final do verso 22, essas coisas com o uso se destroem. Quando você diz assim, você não pode comer isso, a comida com o uso, ela se destrói. Depois que você comeu, no dia seguinte ela já acabou, não é? Então essas coisas com o uso se destroem. Veja o poder delas. É só você usá-las que elas se destroem. Elas não são o problema. Essas coisas, 23, elas têm aparência de sabedoria. Você conhece isso, né? Você conhece fulano de tal? Fulano de tal é um santo homem de Deus. Nossa, ele sempre anda assim,
orando, meditando. Nunca foi na praia na vida dele. Pensando que cara santo. Nunca ligou na casa dele, não tem nem televisão. Isso é que é um homem de Deus. Facebook, nem pensar. Zap, meu Deus, nem pensar. Pense num cara santo. Conhece isso? Esse estereótipo de santidade? Olha o que é que Paulo diz sobre isso. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Pois é, conhece a irmã Zefinha? Conheço. Nunca fez a sobrancelha na vida dela. Nunca rapou a perna. Pois é. Tais coisas têm... Arival está só lendo a Bíblia. Depois ele vai ter uma conversa comigo ali. Tais coisas, verso 23, elas têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo. É culto de si mesmo. É aquilo que Jesus denunciou nos fariseus. Os fariseus desfiguravam o rosto para parecer aos homens que eles estavam jejuando. Os fariseus andavam assim, não é? E o pessoal dizia, olha, isso é tanto jejuar. O irmão jejua, né? Jejua muito, né? Jejua muito. Até recentemente, né, uma pastora muito conhecida disse que ou você é crente ou você é gordo. Né? Que você não pode ser as duas coisas, você tem que jejuar. Não é crente ou é gordo, não pode ser as duas coisas. Pastor gordo, então, é uma contradição em termos, não é? Essas coisas têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo. Mas, ele diz aqui, culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, um ascetismo rigoroso porque Deus não pediu isso. Jejum, se você quiser fazer, faça, mas é voluntário. Faça e não condene quem não está com vontade de fazer. Olha o que é que Paulo diz no final do verso 23. Todavia, estas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer uma lista de isso é proibido, isso é permitido, faça isso, não faça aquilo. Você pode usar rigor ascético, praticar todo esse tipo de disciplina espiritual, e sabe qual vai ser o efeito na sua sensualidade? Sensualidade são as paixões do nosso coração, particularmente as paixões sexuais. Sabe qual vai ser o efeito sobre elas? Zero. Porque a única coisa que mata o pecado no coração é a cruz de Cristo. Por isso que ele começa dizendo no verso 20, se vocês já morreram com Cristo na cruz, por que vocês estão correndo atrás desse tipo de coisa? Esse tipo de coisa não tem valor nenhum contra a sensualidade. Vocês já morreram com Cristo, é na união com Cristo morto e ressurreto que vocês vão encontrar poder para controlar as paixões do coração de vocês. Ou seja, qual é a resposta de Paulo para o ascetismo? Somente Cristo. E agora a gente pode fechar, né? Gnosticismo, com aquelas ideias assim, tem um conhecimento maravilhoso, especial, secreto, que é destinado aos iluminados e perfeitos. Resposta de Paulo, em Cristo nós já temos tudo. Nele nós já estamos aperfeiçoados, nele está toda a plenitude de Deus, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então já está resolvido. Aí vem o legalista dizendo, não, mas você tem que guardar a lei de Moisés, você tem que se circuncidar, guardar a dieta e guardar o calendário. Não preciso, já estou circuncidado em Cristo Jesus, e a dieta e o calendário eram sombras do corpo de Cristo, eu celebro o corpo que veio, eu não vivo mais nas sombras, já passou. Ah, mas Deus me deu uma visão de anjos, que nós temos que adorar anjos. Não está na Bíblia, meu filho, a igreja está unida a Cristo, ele cresce unido a Cristo, e não há anjos, coisa desse tipo. Ah, mas você tem que mortificar o corpo, e você tem que dominar a sua sensualidade. Mas você já tem a base para isso, você está crucificado com Cristo, você não precisa ir para esses rudimentos, porque essas coisas com uso, elas se destroem, elas têm só aparência de culto, de sabedoria, mas no fim é culto de si mesmo e falsa humildade.
Qualquer tentativa de santificação que é baseada no seu esforço é religião. Somente em Cristo você vai encontrar o poder para vencer o pecado. Agora nós podemos entender porque é que os reformadores disseram somente Cristo. Nele nós estamos perfeitos, aperfeiçoados, perdoados. Agora vamos perguntar, terminando, qual a aplicação disso para os nossos dias? Será que nos nossos dias, será que existe, por exemplo, no meio evangélico, será que existe gnosticismo? Pessoas que se apresentam dizendo que têm um conhecimento superior, um conhecimento secreto, e que eles são iluminados, são diferentes dos outros, e que os crentes precisam ter acesso a esse conhecimento para que possam, na verdade, alcançar essa plenitude. Será que no meio do povo evangélico tem legalismo? Do tipo assim, Cristo mais alguma coisa, Cristo mais campanha, Cristo mais dízimo, Cristo mais tamanho da saia, Cristo mais tamanho do cabelo, Cristo mais frequência à igreja, Cristo mais... Será que tem legalismo no meio evangélico? E misticismo? Gente dizendo que viu o anjo, viu o capeta, viu o céu, viu o inferno, viu tudo. E ascetismo, será que tem? Gente tentando se santificar e viver uma vida santa pelo seu próprio esforço, criando regrinhas e uma religião que não foi dada na Bíblia. Qual a resposta, gente, para tudo isso? O Evangelho precisa ser redescoberto, é pela graça, pela misericórdia de Deus, não é por nada em você, não é por nada em mim, mas porque Deus nos amou e nos chamou desde a fundação do mundo para sermos seus, é através de Cristo que na cruz do Calvário encravou o escrito de dívida que nos era contrário e nos deu a força para vencer o poder do pecado hoje. Há tanto evangélico carregando um fardo de uma religião que ele inventou, que a denominação dele inventou, e que vive oprimido, não sabe o que é a liberdade dos filhos de Deus. É claro que eu não estou dizendo que você vai sair da agora e fazer o que você quiser, não é? É isso que eu não estou dizendo isso, é claro. Uma pessoa que entendeu o que eu estou dizendo aqui, na verdade, ela vai sair daqui para ser mais santa, para viver uma vida mais alegre e feliz diante de Deus, para dizer a Deus, Deus, eu estou me sentindo livre, eu quero viver para a Tua glória, o que é que eu faço, Senhor, para Te agradar? Aí Deus vai dizer, está pronto para a resposta? Sim, Senhor, resposta, não terás outros deuses diante de mim, não farás para Ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Só que agora você vai fazer essas coisas pelo motivo certo. Não é para ganhar nada de Deus, mas para mostrar sua gratidão a Deus. Lutero tinha um dito que era assim, a lei me leva a Cristo para a salvação, porque a lei mostra que eu sou um pecador. E ela me empurra para Cristo para a salvação. E Cristo me manda de volta à lei para a gratidão. Porque quando Deus, o Senhor me perdoou e me salvou, o que é que eu faço para te agradar? A resposta de Deus, tenho só 10 coisas aqui. Quer me agradar? Senhor, e se eu não conseguir? Seu pecado já foi pago, meu filho. Senhor, e se eu quebrar um desses? Já está encravado na cruz, filho. Mas você vai tentar me agradar a sua vida toda fazendo isso aqui. Não para ganhar o meu favor, porque você já é meu. Já lhe perdoei quando você nem conhecia isso aqui, quando você já tinha quebrado tudo isso aqui, eu te amei e te perdoei. Mas agora você vai usar isso aqui como norma de gratidão para viver para a minha glória e para a bênção dos irmãos. Amém? Ó Deus, bendito seja o Teu nome pelo Teu Filho, em quem nós encontramos tudo o que precisamos aqui para o mundo vindouro. Glória ao Teu nome, por Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ao Teu nome, Jesus, nós levantamos o nosso coração nessa noite e entregamos o nosso corpo a Ti, para que o Senhor nos use como instrumento da Tua glória. Enche-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.